Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Os Conselheiros, um podcast promovido pelo Copegem, que é o Conselho Permanente do Jovem Empresário de Maringá, que pertence à Assim, é uma escola de líderes. Nela, os conselheiros lidam a respeito dos mais diversos assuntos e hoje estamos aqui, 5 conselheiros, para falar com você de casa um pouquinho sobre marketing. Olá, pessoal. Meu nome é Jordana Silveira, sou advogada, especialista em direito empresarial e societário. E nós que estamos reunidos aqui hoje pensamos em um novo projeto dentro da pasta de marketing do Copegem. A nossa ideia surgiu do seguinte propósito. Dentro do conselho, nós temos diversos projetos, dentre eles o marketing e o Copecast. No entanto, partindo de uma dificuldade comum nossa dentro do projeto de ter conteúdo para publicar no nosso Instagram, nós pensamos, bom, podcast está em alta, podcast é marketing também, a gente sabe disso. Então, unindo todas essas informações em conjunto com o Copecast, já que esse vai ser um quadro, né? Os conselheiros vai ser um quadro do Copecast, nós pensamos então em reunir, marcar pautas específicas que a gente possa debater entre os conselheiros, né? Entre nós, entre aqueles que compõem o conselho, de diferentes nichos, né? Então, conselheiros de diferentes nichos que possam partilhar suas experiências, práticas, tudo aquilo que já estudaram, que já passaram, os perrengues também, para que a gente possa, então, debater e trazer também para você que vai estar nos assistindo todas as nossas dificuldades e as soluções que a gente conseguiu encontrar. Então, os conselheiros é um podcast aí dentro do Copecast, do nosso conselho, que vai buscar trazer aí para a sociedade, não só maringaense, mas a nível Brasil, quem sabe é o que a gente espera, né? Opa. Todas essas pautas que são tão relevantes para nós empresários jovens e empresários de todo o país. Então, a gente está aqui, pessoal, com 5 conselheiros. Meu nome é Vanessa, eu sou leiloeira pública oficial, sou pós-graduanda em Direito Imobiliário. A Jordana, advogada, já se apresentou, agora vamos com o Fred. Opa, olá pessoal, eu me chamo Frederico Bortoluzzi, sou engenheiro químico de formação e sou o fundador da IT 44 Destilaria. Oi pessoal, meu nome é Rafael, sou cofundador da RXP Marketing e sou especialista em gestão de marketing estratégico. Olá pessoal, meu nome é Larissa Tsukuda, eu sou fundadora da Cleanpool e nós somos especialistas em piscinas. Então, pessoal, vocês podem ver que aqui a gente tem conselheiros de diversas áreas, mas com problemas muito comuns. Então, o assunto principal que a gente resolveu trazer aqui hoje para vocês e que a gente acredita que está sempre em alta, mas que a gente vai abordar de uma forma um pouco diferente, né? É o desafio de construir o marketing dentro da sua empresa. Porque muitas vezes somos nós, né, que somos os responsáveis por fazer diversas funções dentro da nossa empresa. E a de marketing, com certeza, é uma delas. Com certeza. E aqui, só para fazer uma observação também, todos que estão nessa mesa aqui para debater o tema hoje, durante todo esse ano de 2022, nós executamos o marketing do Copegem. Então já sigam aí @Copegem, que quem está por trás lá do trabalho, de fato, somos nós. O conselho é composto por jovens empresários e, como a Vanessa falou, um desafio muito comum nosso é, de fato, poxa, de qual ponto partir, como fazer? Eu faço isso pessoalmente, eu coloco alguém para fazer comigo, mas, de fato, quando a gente pensou num público-alvo, né, Vanessa, foi, de fato, alguém que precisa desenvolver ali a sua imagem, a sua vitrine nas redes sociais, mas também fazer o endomarketing, né, Rafa? O Rafa é o especialista aqui nosso que vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso, mas entender quais são os primeiros passos e trazer ferramentas de fato práticas, porque a gente vê uma série de podcasts, de cursos que a galera fala, mas acaba não trazendo um pouquinho de prática para nós. E é nesse sentido que a gente vai debater aqui um pouquinho hoje. Na realidade, conteúdo é o que não falta, né? E, inclusive, dialogando assim previamente, a Larissa trouxe muitas informações extremamente pertinentes em relação à produção de conteúdo e absorção de conteúdo também, que eu queria que você trouxesse para nós agora, Larissa, sobre a questão de que, em primeiro lugar, a empresa deve estar muito bem organizada. Sem dúvida alguma, Vanessa. Eu acredito que nós falamos sobre isso e um ponto principal, olhando para o marketing, é que o marketing ele vai impulsionar algo que já está em execução, em andamento. E aí o primeiro ponto é realmente olhar para o interno da empresa, olhar para o operacional. Antes mesmo de nós iniciarmos a nossa jornada empreendedora, nós temos alguma habilidade, algo que nós queremos levar para o mercado em formato de soluções para dores que já existem. Então, essa questão da operação, ela já tem que estar previamente formatada e, com certeza, já buscando um diferencial. Por que eu vou estar no mercado?
né? O que eu faço de diferente? Como eu soluciono essa dor do meu cliente de uma forma diferente de outros fornecedores, né? Então, em primeiro lugar, a base, nós entendermos realmente como nós podemos nos destacar, para daí, então, começar a pensar em impulsionar isso, né? E aí de uma forma local, regional, né? Estadual e tudo mais. Então, a base realmente é fundamental. E acho que o Rafa poderia contribuir bastante também com a questão do tráfego, né? Às vezes até a gente acaba se envolvendo, vendo várias propagandas de tráfego pago, que a gente tem que realmente se envolver para aumentar as nossas vendas, mas isso tudo tem que ser feito com muita meticulosidade. Existe uma ciência por trás do tráfego, né, Rafael? Exatamente. Inclusive, uma coisa bem engraçada, né? Antes mesmo de entrar no Copegem, eu vi um vídeo, um anúncio da própria Larissa, né? Então, ela tava lá divulgando e achei muito legal. Então, assim, o tráfego pago, ele é algo que existe há um bom tempo. Desde quando o marketing digital veio e se estabeleceu, ele já existe. Mas ele veio realmente entrar na prática das pessoas, dos empresários, há um pouco tempo. Então, assim, existe ainda um mar azul a ser conhecido, a ser explorado. E é um trabalho que ele deve ser feito sempre com uma execução mais técnica. Então, o tráfego ele passa a ser muito técnico. Então, você precisa fazer algumas análises. A gente estava conversando há um tempo e pensou assim, como que a gente vai definir o nosso produto? Como que a gente sabe para onde ele vai? Então, depende muito do seu negócio. Então, dependendo, se você vende produtos, será que vale a pena você divulgar apenas para a sua cidade? Já que você pode divulgar para o Brasil todo? Ou se você vende um serviço, faz sentido você divulgar para outra cidade, para outro estado? Então, vale essa percepção. Tem que analisar o que você está vendendo. E aí existe também duas formas diferentes. Na verdade, mais do que duas, mas duas principais. Hoje existe o Google e existe o Facebook, né? O Google nada mais é do que uma forma de leiloar mesmo os anúncios. Então, é uma forma de leilão que você anuncia dentro da plataforma e vai estar sempre à frente quem estiver pagando mais. Já o Facebook é diferente, né? A prática é que você, geralmente pelo conteúdo que você consome, a plataforma sabe o que você consome, então ele consegue mostrar esses conteúdos para você. Então, são duas formas diferentes de olhar. Então, se você vende serviços, por exemplo, é legal você colocar no Google. Até porque, por exemplo, uma empresa que vende frete, por exemplo, geralmente a pessoa vai procurar por esse serviço e não vai simplesmente estar lá uma campanha no... Nossa, não faz sentido, né? Uma campanha no Facebook. Então, é um serviço que você procura no Google. Então, é importante que esteja lá posicionado. Agora, quando você está falando de um produto, algo desse sentido, você tem que exalar o desejo da pessoa. Ou seja, ali no Facebook vai ser o melhor lugar para você fazer isso. Com certeza. E acho que muito importante também é a definição do público-alvo, né? Muito se falou em persona, em público-alvo, e eu acho que é uma definição difícil de ser feita, né? Porque a gente, de repente, tem um produto, igual o Fred tem um produto que qualquer um pode consumir. Bom, maiores de 18 podem consumir, pera lá. Mas como que foi pra você, assim, Fred, definir qual seria o seu público-alvo e se ao longo da sua jornada você percebeu que a primeira análise que você tinha feito, de repente, não era correta, que o seu público-alvo era outro e você teve que fazer algum reajuste? Olha, essa é uma pergunta interessante, né? Porque quando eu comecei a minha empresa, eu tinha vontade de vender bebida alcoólica, destilada, porque eu gostava e achava aquilo muito legal. E a gente, de fato, começou desse jeito. E eu não olhei internamente para quem que eu queria vender. Eu só queria vender, né? Só queria ter o produto pronto e falar, eu vou divulgar para meus amigos e vou querer vender. E aí o tempo foi passando e surgiu a oportunidade de eu fazer uma mentoria de branding com uma empresa daqui de Maringá, né? Que é para você realmente ter uma visão interna sobre a sua empresa, do que você pensa para o futuro, o que você quer entregar, quem é o seu público-alvo e quem é a sua comunidade. E durante essa mentoria de branding, a gente chegou a uma conclusão que o nosso público-alvo, né, a gente tem um gin como primeiro produto, né, que é o IT 44 London Dry Gin. Ele é uma bebida que é direcionada para o público feminino. Só que o nosso rótulo, ele é um rótulo masculino. Né? Ele é inteiramente masculino. Você vê aquele rótulo, nem tinha essa informação. você vê que o rótulo ele é para um homem, né? Ele é realmente um rótulo para um homem. Só que a nossa comunidade são as mulheres. As pessoas que mais seguem o nosso Instagram são mulheres. As pessoas que mais compram o nosso produto são mulheres. E aí a gente chegou nessa conclusão. A gente tem que fazer um rebranding da marca. E é nesse estágio que a gente está. Né? Eu contratei uma empresa, né, para fazer esse rebranding. Ela vai mudar a logo, né? O nome continuará sendo IT 44, mas vai mudar a logo, vai mudar o rótulo. E aí até semana que vem eu tenho uma reunião com essa empresa para ela fazer essa apresentação desse projeto para a gente.
E tudo isso veio disso, né? A gente tem que olhar internamente, né? Pensar sobre nós, né? O que a gente quer entregar e a comunidade. Né? Ver para quem você quer falar sobre. Porque não adianta você fazer algo para todo mundo. Isso não rola, né? Você tem que definir o seu nicho e falar, eu vou trabalhar com esse tipo de pessoa, entregar esse tipo de produto, com essa qualidade, né? Com esse preço também, né? Que acaba restringindo também. E é isso que aconteceu na nossa empresa e é isso que a gente vai lançar. Até tô dando um spoiler aqui, né? As pessoas não sabem disso, né? Mas a gente está passando por um rebranding na destilaria, né? E provavelmente aí, acredito que no mês de dezembro agora a gente já vai lançar essa nova empresa, né? Legal. Junto com o lançamento do podcast, então, teremos o rebranding do Gin. Olha. Isso. Eu passei por um processo similar, na realidade, mas foi com a leiloeira, né? Eu já tinha essa noção de que o meu público era de pessoas mais velhas, homens. Então, sendo uma mulher nesse mercado, é difícil você transmitir a questão da autoridade, né? Acho que eu sou uma das 3 do estado do Paraná, então, assim, é um mercado predominantemente masculino, mas que aí vem trazer a força da mulher para agregar nesse mercado também, mas a comunicação ela tem que ser diferente, né? Porque as pessoas de gênero diferentes se comunicam de outras formas. E aí eu comecei na leiloeira acreditando, assim, que o que eu venderia de principal nos leilões seriam, né, imóveis, maquinários, era o que eu tinha mais em mente, assim. E aí a gente teve uma reviravolta, assim, nos últimos meses na empresa, que estão surgindo obras de arte, joias, que já são de um mercado completamente feminino. Quem adquire esses bens em leilão são de um mercado completamente feminino. Então, só pra gente falar que muitas vezes você vai estruturar um marketing da sua empresa no primeiro momento, até mesmo o branding, que é uma coisa super importante, o naming também, e nem sempre isso vai ser coerente com os passos que a sua empresa vai dar ao longo do tempo, né? Então, bem o que o Fred falou, esse olhar pra dentro e fazendo pequenos ajustes é extremamente necessário. Quando a gente fala em jovens empresários, a gente sabe que ninguém começa já conseguindo contratar uma empresa para fazer o branding ou para fazer o social media. E de fato a gente precisa partir de um pressuposto até antes do tráfego, né? Porque para eu fazer o tráfego eu preciso ter um conteúdo, eu preciso já estar circulando algum material base. E aí eu acho que é uma dor muito comum de todo jovem empresário que está ali começando um negócio. Poxa, eu olho para as mídias sociais e como é que eu vou começar? Então eu queria que vocês pudessem comentar também um pouquinho das ferramentas básicas, porque assim, hoje a maioria tem empresas que já auxiliam nessa parte das mídias sociais. No entanto, todo mundo começou lá pegando um Canvas, pegando um InShot, pegando algumas ferramentas gratuitas e brincando ali de mexer. Por quê? Porque ou é você mesmo, né, que consegue fazer. Então, se vocês pudessem comentar um pouquinho, Rafa, talvez, trazer pra gente essas informações de algo mais palpável, de fato. Poxa, um primeiro passo ali, o que é interessante, um aplicativo, algo que seja mais acessível, de fato, sabe? Exatamente. O Canva, ele é o mais conhecido de todos, né? Acho que todo mundo, inclusive eu, já usou o Canva. Ele continua sendo... Eu não vou deixar ninguém falar mal do Canva. Eu também adoro. Ele continua sendo muito prático. Então, às vezes, você está em uma urgência. E o jovem empresário, ele às vezes não tem tempo. Ou, na maior parte do tempo, ele não tem tempo. E aí, ele precisa usar essa ferramenta que é o Canva, que é uma das melhores ferramentas que já criaram. Tem uma ferramenta que eu também destaco, porque essa é para design, né? E tem a ferramenta também que é o CapCut, né? Que também é uma ferramenta de edição de vídeo. Se eu não me engano, ela é vinculada também com o TikTok, hoje que para mim é a principal plataforma hoje de vídeos, né? Então ela vem tendo muito sucesso. E o CapCut dá para você fazer edições de forma tão prática, tão rápida, que passa a ser uma ferramenta muito boa também para se utilizar no dia a dia. Então, acho que unindo essas duas ferramentas, claro que existem outras ferramentas, assim, que são paralelas também a essa, né? Ferramentas secundárias ao Canva, secundárias ao CapCut, mas essas duas eu teria como as duas principais que eu mais vejo, né? Também tem algumas outras ferramentas. Algumas, claro, que se for evoluindo, você vai para uma parte mais técnica, né? Aí, técnico é melhor terceirizar para uma pessoa que seja técnico naquilo, né? Aí, quero ter uma arte específica, tem que ser um Photoshop. Mas será que é necessário? Será que esse é o momento de usar o Photoshop? Porque às vezes não precisa, né? A gente consegue algo através do Canva, a gente consegue algo através do CapCut. Então, seria uma das formas.
Nos primeiros meses, enquanto a empresa não tinha lucro, eu fazia tudo sozinha, né? Porque eu não ia tirar liquidez de um lugar que já não tinha lucro. Então, eu fazia tudo sozinha com o Canva, salvou bastante. Eu aproveitei, como eu não tinha demanda de trabalho, né? As pessoas ainda estavam começando a conhecer a Leiloeira, conhecer o site. Eu aproveitava para produzir conteúdo, para gerar um pouco de autoridade e as pessoas que viessem até mim entendessem, tipo, que a gente sabe do que a gente está falando, né? A gente ainda não tinha tido a oportunidade de fazer, mas quando esse momento chegasse, a gente ia saber da conta. E quando finalmente os leilões começaram a aparecer, surgiu a necessidade de terceirizar. Mas aí eu tinha um lucro, né? Eu não teria aberto mão de fazer esse investimento, assim, no começo. Porque é realmente bem difícil, às vezes acaba tendo que ser o próprio empresário que faz. Exatamente. Inclusive, tem uma coisa que eu acho legal, que eu já tinha pensado em falar, e eu acho que vai ajudar muito quem vai estar assistindo esse podcast, que é subdividir em 3 categorias, acredito eu. E eu poderia vir aqui e falar assim, não, vocês têm que contratar uma agência de marketing desde o princípio. Em especial a minha. Em especial a RSXP. Mas, na verdade, colocando muito o que a Vanessa falou, na prática, quando você está no início, não adianta. Você vai investir um valor que talvez não dá para fazer. Então, é melhor que você invista tempo para que você faça isso. Então, existe a fase em que talvez seja necessário realmente você investir esse tempo no que precisa ser feito. Eu acho que quando você não tem mais tempo e sua empresa já está mostrando lucros, vale muito a pena investir em terceirizar numa agência de marketing. Só que eu acho que ainda existem seus pontos positivos e negativos. Então, estou aqui para defender agências de marketing, porque ela é importante nessa parte do processo, né? Então, você vai investir isso, então você vai ter uma equipe, talvez ali com gestor de tráfego, você vai ter social media, você vai ter designer, vai ter todo mundo lá para trabalhar para sua empresa. Só que a agência vai ter outras 19, outras 20, outras 30 empresas para fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que também é uma evolução aqui. Então, talvez se você chega num nível acima, esse segundo nível, que é o da terceirização, é você criar um marketing interno. Ele passa a ser muito mais caro do que terceirizar? Com certeza. Só que daí você está criando um marketing para si, onde você vai ter pessoas trabalhando o dia todo pensando no próprio negócio. Uhum. Então imagina a evolução que isso pode ter, imagina onde pode chegar, que são pessoas pensando exatamente naquilo. Então, o ideal seria para uma empresa grande é investir no marketing interno e não terceirizar, porque talvez a agência não consiga dedicar o tempo necessário. E numa empresa pequena, investir no conhecimento, para que a gente dê conta de fazer tudo. Como que é com você, Larissa? Olha, eu estava até lembrando aqui um pouquinho lá das raízes, né, de 2013. E eu vou falar para você, eu queria muito que as pessoas, né, talvez publicassem tanto naquela época, né, quase 10 anos atrás. Acho que não sei quanto tempo popularizou o Canva. Talvez não tanto tempo, né, Rafael? Porque eu assim, tenho a impressão que da pandemia pra cá parece que não tudo explodiu, antes né? Da pandemia não tinha nada 2018 disso. pra frente, acho que já. Mas eu digo assim, na minha época, eu comecei realmente limpando piscinas. Hoje a gente está atuando na parte de equipamentos para piscinas em construção. Mas na época da limpeza de piscina, gente, sinceramente, era Paint 3D. Eu misturava um pouco com PowerPoint, criava ali, colocava aqueles produtos que eu pegava no site da indústria para poder divulgar. E desenhava mesmo ali, algo que conseguisse representar um pouco do nosso trabalho, da qualidade do nosso serviço. E era assim, panfletagem de casa em casa, era muita ligação, era um marketing raiz mesmo. Mas eu digo que muitas vezes no começo, vindo dessa questão, mesmo utilizando hoje o Canva, né, que realmente facilita muito, é a melhor forma de iniciar. Menores custos, e você consegue fazer o seguinte, testar. Porque se você alavanca algo que ainda não está plenamente estruturado, muitas vezes você não tem um público. Aí você vai lá e alavanca, né, aquilo que você realmente ainda não tem esse direcionamento. Acaba que o desmontar desse marketing, dessa divulgação, é muito mais difícil. Então, um micronegócio, ele vai começando, testando, validando, ajustando, e aí continua esse ciclo constantemente. Então, na questão do marketing, a divulgação foi muito raiz, mas foi muito importante, porque ela atingiu ali um público local, na época, e foi possível, né, possibilitou essa questão do desenvolvimento, e aí afunilando a questão do público, e também fazendo o teste de novos produtos, novos serviços, né, para que a gente pudesse caminhar e hoje direcionar à especialidade mesmo, que é uma só, né? As pessoas falam muito de marketing intencional, mas em muitos momentos a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo, né? Principalmente quando a gente está iniciando uma empresa, né? Eu acho que sim, toda ação de marketing tem que ter uma intenção, a gente tem que ter um caminho, um lugar aonde a gente quer chegar, mas muitas vezes a gente só vai saber que lugar é esse quando a gente já está percorrendo o caminho, né? E fazendo esses ajustes.
E é bacana, né, pra gente falar a respeito das ferramentas que a gente usa para produção de conteúdo. E uma coisa que a gente fez no começo que ajudou muito foi copiar os concorrentes. Realmente fazer isso. Ó, como que funciona, como que você vai copiar os concorrentes, né? A ideia é, você vai pegar os 5 principais concorrentes que têm um produto similar ao seu, vai pegar o Instagram dele, o Facebook e analisar as postagens primeiro. Então vamos analisar por que a postagem do meu concorrente performou. Por que teve comentário? Por que teve curtida? Aí a gente fazia essa análise. Então a gente via que, por exemplo, assim, uma postagem quando a pessoa contava a história da empresa, as pessoas comentavam. As pessoas falavam, pô, legal, parabéns, sucesso, storytelling. Então a gente falou, vamos fazer uma postagem contando sobre a história da empresa. Pro meu caso, que é o segmento de bebidas destiladas, uma postagem que performa bastante é a produção de conteúdo, ensinando a pessoa a usar o nosso produto, a fazer um coquetel, fazer um drink. Então, essas postagens elas davam bastante envios, né, compartilhamento. Então, vamos fazer esse tipo de postagem. Então, acho que a primeira coisa para quem está começando é realmente fazer análise dos concorrentes e copiar. Ver o que está performando, porque se performa com ele, que é o seu concorrente no mesmo nicho, provavelmente vai performar com você. Aí você dá a sua cara, né? Fala sobre a sua história, deixa do seu jeito, melhora, né? Mas eu acho que essa análise de concorrente, ela faz você sair do zero. Porque você fica o dia inteiro pensando, nossa, o que eu vou postar hoje? O que eu vou postar amanhã? E você não tem ideia. Né? É difícil, né? Você criar algo do zero. Então, você pode realmente fazer essa análise de concorrente e usar o que está performando com eles no seu Instagram, na sua rede social ou no marketing mesmo. Tem um livro divino, agora eu não tô me recordando do nome, mas que ele fala como copiar as coisas sem que os outros percebam. Oube como um artista. Oube como um artista, exatamente. E ele é muito interessante. Eu adquiri ele quando eu comecei a produzir conteúdo, trabalhar na televisão. Meu noivo que me deu, na verdade. E ele foi muito revelador porque ele fala realmente dessa parte da inspiração e de como a inspiração pode te levar a lugares maravilhosos, né? Não é assim, de fato, copiar e tal. Você vai reproduzir aquilo dentro do seu trabalho, né? Eu acho bem, bem legal. Eu vou ter que ir um pouquinho contrário aqui, vou fazer uma provocação. A gente tá falando muito de Canva e eu amo Canva, assim, de paixão. Como advogada, né, eu já fiz muitos documentos jurídicos, post para Instagram e tal, usando Canva, sou muito fã do Canva. Só que como uma pessoa que utiliza muitas redes sociais, hoje eu olho o Instagram e aí eu vejo Reels e às vezes você fica rolando e vendo tanta informação, chega uma hora que fica cansativo, tanto panfleto. Vamos falar bem a verdade? Chega uma hora que cansa tanto, parece que é panfleto, tipo, a gente recebe na rua e no Instagram parece um pouco disso, isso cansa. Então, eu acho que uma dica legal, né, mas algo, não uma dica, mas algo a se alertar, é de fato olhar qual é o teu nicho. Faz sentido você produzir com aquele tipo de material? Porque se você pensa hoje na venda de produto, né, o vestuário, por exemplo, não faz sentido você fazer um Canva de uma peça. Aí você tem que trabalhar foto, você tem que buscar outros recursos. De fato, isso eu acho muito relevante. Então, assim, eu queria acho que a Vanessa vai poder comentar um pouquinho melhor isso, porque a gente vê uma crescente de cada vez mais influenciadores locais trazendo a utilização de produtos, né? A gente tem o Instagram com algumas ferramentas de, por exemplo, parceria paga e tudo mais. A gente tá cansado de olhar os grandes influenciadores do Brasil, né? Que são inacessíveis, inalcançáveis, com produto X. Claro que isso ainda funciona, é óbvio, né? Porque senão eles não se manteriam na posição que estão. Sim. Mas a gente vê uma crescente muito grande de a gente consumir, né? Até enquanto mulher e tal, consumir o conteúdo de colegas, pessoas que a gente segue e ver a realidade da pessoa, o que ela usa, o que ela faz. Eu acho que isso conecta muito mais. Aí vem muito pro storytelling também, que é uma baita de uma referência, né? Do marketing, enfim, aplicado a várias outras áreas. Mas queria que vocês comentassem um pouquinho disso também, esse movimento que a gente vê. Eu previa esse movimento já há um tempo atrás, primeiro da chegada dos micro-influenciadores, né, que já eram influenciadores com um número menor de pessoas, mas de que nos próximos anos a profissão de influenciador, que está super inflada agora, vai se extinguir, porque atualmente todos nós temos o poder de influenciar. Então, o poder da influência está nas mãos de qualquer pessoa, né? Através do celular, através das suas redes sociais. Você não precisa mais ser uma autoridade, um grande número de seguidores para que você influencie alguém a comprar o produto.
Então, eu acho que agora a gente já vai voltar a ver produtos que precisam funcionar, porque a gente comprou de grandes influenciadores produtos que não funcionavam bem, que não tinham uma boa entrega. E a gente comprava simplesmente pela influência mesmo, por você ver aquela pessoa querida que você estava acompanhando dia a dia, usando, e você pensa, poxa, isso é bacana para essa pessoa, é bacana para mim. E, de repente, o produto não funcionava. Então, eu já vejo que hoje as empresas têm que ter um serviço diferenciado, tem que ter uma entrega, porque, mais uma vez, o boca a boca que vai ser a grande sacada de marketing dos próximos anos. Eu acredito que um caminho que leva a isso, essa questão do boca a boca, uma palavra-chave para a venda em si é a confiança. Então, na verdade, eu estou comprando aquele produto, talvez eu gostei do produto, mas mais que isso é a confiança na pessoa que está usando o produto. Então, se eu confio que aquele produto ele agregou valor para aquela pessoa, ela realmente se sentiu satisfeita, aí eu sinto a confiança de ir lá e investir também. Né? Então, muitas vezes a questão do influenciador, por ele receber para fazer, né, uma divulgação e não fazer uma triagem de qualidade, de entrega, né, de um pós-venda, de algo assim, acaba realmente gerando insatisfação no pós e aí isso se finda. Né? Não tem como realmente... Não só para quem vende através de influenciador, né? Mas para quem vem através, às vezes, do nosso próprio time de vendas, fazer uma compra e sair insatisfeito. Por isso que é importante a gente receber o feedback, e eu acho que as plataformas da rede social acabam auxiliando a gente nessa questão do feedback. Receber o feedback online, eu acho que as pessoas estão um pouco mais acessíveis em relação a dar um feedback bacana, justo, para ver a empresa se desenvolver. E é lógico que daí eles vão ser positivos e negativos, né? Sim. Como que é a experiência de vocês? Bom, eu acredito que a prova social é muito importante e a gente costuma dividir duas formas de prova, né? A prova e a prova social. A prova social eu falo assim, quando você está passando na frente, tem duas hamburguerias, supondo, né? Uma tem uma fila gigantesca, na outra não tem ninguém. Qual que é a melhor? A prova social é de que a que tem muita gente na fila é melhor. Só que a prova não prova isso de fato, porque pode ser que o outro atendimento é muito rápido e não tem ninguém na fila. Então, a prova é a pessoa declarar que realmente aquele produto é bom. E essa pessoa, ela não precisa ser uma, digamos assim, a influenciadora. Porque qualquer um pode ser influenciador desde que uma pessoa esteja vendo. Então, a prova é eu dizer, foi tão rápido o atendimento, o lanche foi maravilhoso e foi muito bom. Então, é assim que eu dividiria, né? Então, por isso, talvez, realmente, os influenciadores estejam ainda nessa da prova social, mas não estejam mais com a prova na mão, mostrando que realmente aquele produto é bom, que aquele produto funciona. E realmente, a gente dá para ver que o mercado tende a ir nesse sentido. A gente, surfando nessa onda aí do excesso de conteúdo também, que eu acho interessante, a gente estava conversando até sobre isso, o fato de que hoje qualquer pessoa é autoridade nas redes sociais. É muito fácil fazer uma foto profissional, é muito fácil você aprender a mexer no Canva e trazer um conteúdo, é muito fácil, é tudo muito acessível. E o que nós vemos na prática, muitas vezes empresas e pessoas, profissionais autônomos, enfim, prometem muito, fazem muita propaganda nas mídias sociais, investem pesado, só que quando você olha na prática, você não tem a prova social. Se você conversa com um cliente, se você vê uma avaliação no Google ou comentários até nas próprias mídias sociais, existe um movimento contrário. Não existe uma prova social, né? E aí, algo interessante a ser comentado é o over-delivery, né? Que é aquilo de você, de fato, você vai permanecer ali fazendo uma produção de conteúdo mostrando seu produto, sim, mas você não vai inflar do jeito que é feito hoje, você não vai inflar o teu serviço, quem você é, você vai fazer o que precisa ser feito, só que aí você vai entregar muito mais do que aquilo que você promete, porque assim você consegue o quê? Surpreender o teu cliente, poxa, fazer uma venda bacana, um pós-venda legal, trabalhar ali durante o período que o cliente está com você na execução do serviço, você entrega para ele muito mais e isso vai gerar o quê? A indicação, a prova social. Então, de fato, hoje em dia, a gente precisa se preocupar muito mais com gestão, com a venda, com a entrega do produto, do que, de fato, mostrar aquilo, colocar na mídia online ou offline, né? Nesses dias eu tive uma experiência bem negativa, eu vou contar aqui rapidinho, mas foi assim, eu fui a um estabelecimento que eu já ia há muitos anos, eu fazia um procedimento padrão, que tinha um valor X, e durante todo esse tempo ele teve um valor justo e tudo mais, e aí fizeram melhorias no local e tudo mais, aí eu cheguei, me serviram um cappuccino, uma bolachinha, foi tudo de bom, aquela experiência de luxo,
que hoje todo mundo tenta vender nos consultórios de dermatologia, de dentista, entre outros, cirurgia plástica e tudo mais. Acho que, na verdade, até as lojas de imóveis planejados, assim, tá tudo meio assim, querendo fazer uma experiência bem luxuosa. E eu concordo, se você quiser mimar o seu cliente, uma forma de atraí-lo. Mas depois, quando chegou no final do meu atendimento, eu cheguei na parte do orçamento e o meu orçamento tinha, assim, quadruplicado do valor que naturalmente ele é. E aí eu voltei pra casa incomodada com aquilo, né? Eu tinha até postado uma foto da minha bolachinha ali no Instagram e tal. Voltei um pouco incomodada com aquilo e falei, cara, às vezes esses custos que a gente acaba embutindo no nosso negócio não são positivos, porque ele não tem valor real pro teu cliente. Então, assim, de repente, para você, na advocacia, uma pasta muito bem feita para você entregar pro teu cliente o resultado da sua ação, é muito bacana, mas de repente tem uma coisa que vai encarecer muito o teu produto que o seu cliente não vai perceber como algo de valor. E aí eu acabei saindo decepcionada porque eu senti que cobraram demais por uma coisa que não era parte do serviço. Eu acho que tem alguns movimentos sendo feitos, assim, que acabam atrapalhando o nosso negócio até pra gente estar atento, né? Se aquele custo vai ser percebido pelo meu cliente. Eu tenho também um bazar e eu dou as bolachinhas para as minhas clientes, mas para elas tem valor, elas percebem aquilo como valor, porque ele acaba não sendo tão embutido no valor da peça. Então, a gente tem que estar atento a essas melhorias e o quanto elas vão refletir, de fato, tanto na parte do marketing quanto na parte do preço. Sem dúvidas, a gente tem que estar em contato com o cliente o mais próximo possível e entendendo, né? A gente já falou de feedback aqui e buscando entender qual é a satisfação dele hoje, o que poderia ser melhorado, né? E muitas vezes ele está satisfeito, né? Claro que nós temos que estar buscando essa inovação, essa questão de entender o mercado, o que o mercado está entregando, será que eu posso entregar algo a mais, né? Até olhar o mercado para entender o que eu posso fazer a mais do que já está sendo feito, mas principalmente isso. O cliente tem que perceber o valor e reconhecer que aquilo faz diferença na entrega final. E aí sim agregar, né, esse diferencial como algo que possa também agregar valor para a empresa. Porque a empresa ela vai crescer, né, em volume, mas principalmente em margem. Né? Porque a gente fala em volume, a gente quer entender o Brasil, a gente quer crescer, mas tudo isso demanda um custo interno fixo altíssimo. Quanto mais a gente cresce em volume, mais a nossa empresa infla e muitas vezes o objetivo final do empreendedor, com certeza, é um dos principais, né? E é para ser, é o lucro, para que aquilo se sustente, para que aquilo tenha uma longevidade, aquilo se perde nessas questões. Então, é possível sim a gente crescer em margem, a gente crescer em resultados para a empresa, a gente fazer a empresa uma empresa próspera, mas sempre estando em contato muito próximo com o cliente. É ele que vai pagar a conta final, ele tem que perceber e reconhecer que aquilo vale mais. Falando sobre essa parte de ter o contato com o cliente, né? A gente é uma empresa do ramo alimentício, né? A gente vende um produto para o consumidor final que ele vai consumir, ele vai experimentar. E uma prática muito comum que a gente faz, e sempre dá resultado, que não é uma prática online, é uma prática offline, é a degustação no ponto de venda. Né? Porque ali eu chamo o cliente para mim. Né? Eu estou conversando com ele está olhando no meu olho, ele está entendendo por que eu estou fazendo aquele produto, por que o produto tem aquelas características e por que o meu produto é melhor que o do concorrente. Então, se você tem um produto que você consegue fazer isso, consegue fazer degustação, um lanche, algum produto voltado para a área alimentícia, você tem que fazer degustação no ponto de venda. Porque você traz o cliente para você, passa toda a sua história, né? Então você faz aquele storytelling, passa todas as características, os benefícios do seu produto e ainda depois você dá para o cliente experimentar. E se o seu produto for realmente bom, for realmente gostoso, provavelmente seu cliente vai lá e vai comprar uma garrafa, vai comprar uma amostra, ou ele vai pelo menos ficar feliz de ter recebido ali uma amostra do seu produto. Isso também é marketing, né? Lembrando que é o marketing off, como é que fala? É o marketing off que a gente fala, né, Rafa? Off, né? Mídia off. Exatamente. A mídia off vão ser, assim, os outdoors, né? Os panfletos. Mas é o relacionamento, né? Com o cliente. Isso faz parte do marketing, faz parte de impulsionar, né? E quem não gosta, assim, por exemplo, de você sentar num barzinho ali, ser atendido pelo garçom com todo carinho, ou vem a pessoa que faz os drinks e te dá um agrado, né? Isso é só para fins de exemplo, assim. Mas pra gente saber que o nosso cliente também quer esse cuidado, né? Muitas vezes a gente não tem noção do impacto e da importância do nosso serviço
para o cliente, né? No caso da Larissa, assim, às vezes o pessoal tá, sei lá, 1 ano sem limpar a piscina. Essas férias vem todo mundo aqui passar o Natal em casa, então preciso disso tudo bonitinho. A pessoa juntou, se organizou ali para guardar o dinheirinho para fazer essa limpeza mais profunda e tudo mais. Então, assim, a gente às vezes não tem a noção do impacto do nosso produto, seja ele qual for. Então, além de tudo, além de a gente entregar nosso produto muito bem, é preciso que a gente faça isso com carinho, com atenção, né? Porque as pessoas merecem. De fato. Rafa, tava pensando aqui. A gente tá falando muito de marketing, media offer, delivery, mas o que a gente precisa buscar em questão de métricas, né? Quais são as métricas que a gente precisa procurar, de fato, alcançar quando a gente está iniciando esse processo de marketing, quando a gente faz da própria empresa, de fato, quando a gente está ali botando a mão na massa. Eu ainda não consigo terceirizar, eu ainda não consigo arcar com esse custo. O que eu vou procurar, além de produzir esse conteúdo? Quais são as métricas? Qual que é a minha orientação para eu saber se de fato está funcionando, se não está, se puder fazer um panorama sobre isso? É interessante porque quando o marketing digital chega, parece que ele redefine o marketing. Só que isso nunca aconteceu. O marketing sempre foi marketing, ele nunca vai deixar de ser o marketing. Ele existe há 1000 anos e as pessoas continuam utilizando ele de forma de comunicação. É assim que as pessoas se comunicam. O que é o marketing digital? Ele é uma forma de facilitar. Você chega em pessoas que você não chegaria antes. Você precisava de uma mídia como a TV para conseguir chegar nessas pessoas. Então hoje a internet é um facilitador para você alcançar pessoas que você não alcançava. Então se a gente voltar lá atrás, né? Como um rei num império alcançaria tantas pessoas como você, na sua casa, ali na sua sala, consegue com o celular na mão. Então é um poder que as pessoas sempre lutaram para ter. Então o marketing digital é mais ou menos isso. E exatamente a vantagem que o marketing digital traz é essas métricas, porque através das redes sociais, por exemplo, Instagram. O Instagram tem várias métricas que a gente consegue analisar. Então, voltando lá no passado, a gente falou assim, antes de falar sobre tráfego, a gente precisa começar de forma orgânica. Concordo. Até porque você precisa ter conteúdo, você precisa começar a produzir e precisa começar a analisar esses dados que o próprio Instagram fornece. Eu acredito que tá ali facinho, né? Você tendo uma conta, tem que ter uma conta comercial dentro do Instagram para que ele comece a fazer essas análises e essas métricas. E você analisar, por exemplo, uma coisa que é extremamente importante. Qual que é o seu público ali dentro, né? Quem te segue mais, mulheres ou homens? Isso já define muito quem é seu público. Então, essas métricas, elas vêm nessas redes sociais, né? O Facebook também dá essas métricas, o TikTok também dá essas métricas. Então, através delas, você já consegue fazer esse tipo de análise. Mas, claro, existem formas que são mais técnicas de analisar o mercado. Nem sempre a rede social entrega tudo, né? Por exemplo, a gente pode ter um produto que eu vendo aqui na cidade, só que o meu público está maior em São Paulo. Isso está definido ali dentro do Instagram. Ele está mostrando isso para mim. Alguma coisa está errado. Será que eu não deveria marcar mais, me posicionar mais dentro da cidade onde eu moro? Ou será que eu deveria realmente focar em outras cidades? É uma análise. Mas essas métricas, elas estão dentro das redes. Então, é importante analisá-las, todas elas. Seja as métricas de gênero, seja as métricas de região, né? As métricas também de horário. Qual o horário dentro do seu Instagram onde as pessoas estão online? Tem como encontrar esses dados através hoje do Facebook Business, que todos têm acesso, é só digitar lá. Você estando conectado com o seu Facebook, ele vai dar todos esses dados do seu Instagram ou Facebook. Então, esses dados estão ali e são gratuitos, né? Você tem acesso a eles com facilidade. Então, todos esses dados ajudam a você ter essa percepção, conseguir encontrar qual que é o público, conseguir investir melhor e pensar o que eu vou fazer, o que eu vou publicar. Com esses dados, você consegue fazer isso muito bem. Show. A gente tem que lembrar também que nem sempre a pessoa que vai estar lá, que é o nosso seguidor, vai ser o nosso consumidor, né? Então, a gente olhar também isso internamente e trabalhar esses números de forma interna. Quem adquire, de fato, o produto final? É mais um homem, uma mulher? Qual a idade dessa pessoa? Até para a gente conseguir reorganizar a nossa maneira de nos comunicar com essas pessoas. Deu tempo? Pra gente finalizar, eu tava pensando aqui que, assim, a gente vê um movimento de redes sociais, né? Há um tempo atrás era o Facebook o número 1. Hoje a gente vê como o Instagram, a gente vê que o TikTok agora já superou demais em todas as plataformas que a gente tem hoje, né, pra trabalhar.
Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Eu sou leiga no assunto, né? E nem TikTok eu tenho. Eu tenho Instagram, Facebook eu já abandonei faz tempo. Eu tenho Instagram e WhatsApp, é o que eu tenho, né? De fato, eu, na minha área, né, sendo advogada, tenho uma resistência com o TikTok. Eu acho que não se enquadra muito, porém, vejo alguns colegas que estão produzindo conteúdo lá. Então, eu queria que vocês pudessem comentar, né? Eu tô aqui fazendo muita pergunta, né? Que eu tô extraindo, porque são as minhas dores e eu acredito que são as dores das pessoas também. Mas pra gente fechar, né? A gente olhar pra 2023 aí, de fato, o TikTok vai vir como a principal plataforma, o Instagram, ele vai cair em desuso, não vai? Porque a gente vê que o Instagram tá cada vez mais investindo em ferramentas para negócios, né? A gente vê que periodicamente, nós temos atualização do Instagram com novas possibilidades profissionais. Então, como é que a gente pode ver aí um 2023 em relação às mídias digitais? Qual o caminho, né? Em que vocês apostariam aí para 2023? Agora me fugiu o nome daquele aplicativo que era mais para currículos e tudo mais. LinkedIn. Eu acredito que a questão do Instagram, assim, a tendência para o Instagram dos próximos anos é ele se tornar mais similar e muito mais interativo do que o LinkedIn, mas acho que vai caminhar por aí, porque realmente hoje já é uma plataforma de perfis profissionais, né? Isso não dá pra negar. E eu acho que o TikTok fica aí com a parte do entretenimento, apesar de ser mais consumido, né? Porque geralmente quando a gente tá no celular, apesar de que trabalha muito, é o que a gente gosta de fazer, é ver alguma coisa pra se distrair. Eu acredito que ele vai se tornar cada vez mais similar ao YouTube também, mas eu acredito que a tendência vai ser o Instagram pra área profissional e o TikTok pra área do entretenimento. Bom, eu acredito, né, que em 2023, eu acho que não vai mudar muito do que já existe. O Instagram, a gente, no marketing ali internamente, a gente é muito bravo com o Instagram, né? Porque o Instagram, ele tenta sempre copiar os melhores. Ele entra naquela de copiar. Mas o copiar no mau sentido, né? Ele tenta copiar, por exemplo, quando o Snapchat estava em alta, ele falou, poxa, eu preciso ter isso, vou criar os stories. Ele sempre quer possuir algo que ele não consegue, né? Então a gente fica muito triste quando antes a gente podia ter uma rede social onde a gente poderia postar boas fotos, onde a gente podia fazer essa interação, e hoje ele precisa buscar o que é o TikTok, que tá lá postando vídeos, ele quer fazer a mesma coisa com o Reels. Só que infelizmente, pro Instagram, o algoritmo não é capaz ainda como é o do TikTok. Mas, por incrível que pareça, eu não tô com os dados aqui, mas a rede social que mais cresce ainda é o Facebook. Por quê? Porque acredito que tem pessoas que são mais velhas e tudo mais, estão entrando, ainda continuam ali dentro do Facebook, ele ainda é uma rede muito utilizada no mundo, né? Às vezes a gente tá com uma percepção muito abrasileirada e a gente tem, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o Snapchat é super famoso ainda hoje, as pessoas utilizam muito mais do que utilizam talvez ali o WhatsApp, né? Então, eles não usam o WhatsApp praticamente, usam muito o iMessage, que é do próprio iPhone. E a gente tem que ter essa percepção local também, né? Que a gente funciona um pouquinho diferente do resto do mundo. Exatamente. Bacana, gente. Gostei muito da nossa conversa. Achei que a gente conseguiu abordar de maneira leve vários assuntos. Teremos próximos episódios, então podemos confirmar com o pessoal. Então é isso, gente. Um abração e até a próxima. E sigam o Copegem aí no Instagram, por favor, @Copegem, que nós estamos lá por trás produzindo conteúdo para vocês, empresários, tá bom? Até mais. Até a próxima.